Boa tarde, meus queridos alunos do bem do primeiro ano. Vamos à nossa aula de hoje com o tema Cultura de Massa, tá? E Indústria Cultural. Bora lá? Então, vamos aqui aumentar a tela. E aí? Aqui está o objeto de conhecimento, tá, gente? Que nós vamos falar sobre os conceitos de aculturação e assimilação, que nós já falamos na aula passada sobre isso, né? Mas retomando um pouquinho sobre esse assunto, a aculturação tem a aculturação direta e a indireta. A aculturação direta significa o quê? O choque de culturas, de civilizações, de povos, né? E o exemplo clássico são as colonizações, né, portuguesas ou espanholas ou qualquer outro tipo de colonização no mundo, tá? As guerras, as imigrações e os refugiados, né? São exemplos que acontece esse choque de cultura constante, tá? E aí a gente bebe um pouquinho das culturas diferentes que a gente vai tendo contato, tá? Esse primeiro contato então, é a aculturação direta. Depois temos a aculturação indireta, que é através dos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, internet, redes sociais, tá? Você pode aprender uma cultura através de um filme, de uma série, né, de um documentário. Então você pode aprender também outras culturas a partir disso, tá? Que é a aculturação indireta. E o que vem a ser a assimilação? Nada mais é do que você conseguir encontrar a cultura que você está e absorver esses padrões e aspectos dessa cultura com você. Então, quanto mais você absorver essa cultura, mais você vai assimilando essa nova cultura, tá? Os imigrantes que vieram para cá, então eles vão se abrasileirando, né? Cada vez mais bebendo da nossa cultura, do nosso idioma, do nosso sotaque, e assim vai. Então, falando na nossa aqui objeto do conhecimento, né? Falamos do conceito de aculturação e assimilação, né? O processo de choque de culturas e também essa assimilação quando você já está há um bom tempo nessa cultura, tá? Assimilando essa nova cultura nos grupos sociais, na indústria cultural, tá? Nos meios de comunicação e na memória local, regional, nacional e mundial, que nós vamos ver agora. Então aqui tem um exemplo, né? Um esqueminha, quando a gente fala sobre memória, a gente fala da nossa história de um povo, história de uma cultura, a nossa própria memória, né? E quanto é importante isso. Então temos uma memória que é local, uma memória que é nacional, regional e mundial, tá? Essa memória tem a ver com a história, né, dessas culturas, desses povos que existem, né, até os nossos tempos de hoje. Exemplo disso, gente, são os povos indígenas, tanto no nosso país, né, aqui no local, no Vale do Paraíba mesmo, né, no regional, a gente fala aqui na outra região sudeste, né, no Espírito Santo, no Minas Gerais, ou na região centro-oeste, Mato Grosso, o norte, o nordeste, tem aí as tribos indígenas por aí, né? E também tem as tribos indígenas espalhadas na América Latina, na América mesmo, no norte, né? Os ameríndios, os incas, os astecas, os maias, né? Temos também indígenas no continente africano, também no asiático, né? Os aborígenes na Austrália. Então, ó, vários tipos de tribos indígenas localizados, espalhados desde o nosso local onde a gente vive aqui, né? Taubaté, até o mundo todo, né? Então existe uma memória, existe uma cultura, uma tradição que eles guardam na memória, tá? E essa memória, então ela é local e vai até o mundial. Eu posso chamar de microcosmos e também macrocosmos, ou melhor ainda, de local para o global, uma linguagem da globalização, né? Então as tribos indígenas acontecem com suas tradições e tudo mais e crenças no local, mas hoje em dia com a rede mundial da memória, que é a internet, né, você consegue acessar qualquer outro tipo de tribo indígena que existe lá nessa memória virtual através da internet, tá? Então é isso que acontece aqui, falando das memórias, dos registros que nós temos das tribos indígenas, tá? E que a gente estuda em história, isso bastante. Deu para entender? Vamos lá? Agora falando aqui das estruturas que existem na sociedade. Bom, primeira sociedade que a gente viveu, qual é, gente? É a nossa família. Por isso que a gente chama célula mater, célula mãe da sociedade. Então o primeiro grupo social que a gente está é a socialização primária, nossa infância, entendeu? A família, escola. Depois vai para a socialização secundária, nossa adolescência e da vida adulta, onde a gente vai definir exatamente as coisas em relação a isso,
né? A gente vai conseguir muitas coisas, trabalho, universidade e outras coisas mais em relação a isso, tá? Então, pessoal, essas estruturas que tem a sociedade através dos grupos sociais, família, escola, igreja, universidade, trabalho, né? São essas primeiras estruturas que nós temos na sociedade, tá? A segunda estrutura que a gente vê aqui, que é um pouco maior que os grupos sociais, são os meios de comunicação de massa, né? Porque abrange a todos. Os grupos sociais são privados, né? Fechados entre si, e eles articulam um com o outro a partir do momento que você vai conhecendo tais grupos, vai ampliando sua convivência social, tá? Com os outros. Já os meios de comunicação de massa não são para todos. É um acesso a todos. Quem tiver a internet, quem tiver uma televisão, quem tiver um celular, né, vai acessar toda a programação que tem lá, né, toda conteúdo que tem através dos meios de comunicação de massa. A gente é o receptor, eles são os produtores, né, de informação, de conhecimento, de programas, tá? E a outra esfera, outra estrutura da sociedade que a gente está falando hoje é a indústria cultural, tá? A indústria cultural, ela é um mecanismo, né, do sistema político, econômico chamado capitalismo, né? É a engrenagem, é um mecanismo, é uma engrenagem desse sistema capitalista para poder produzir produtos, né, sejam qual for esses produtos, tá? Para que a gente consuma e a gente se torne um consumidor, né? A sociedade do consumo, né? Um consumidor que às vezes não pensa para comprar, não é, gente? Quantas vezes a gente comprou produtos aí, seja qual for eles, tá? Comida, bebida, fast food, iFood, e ainda mais hoje com essa facilidade de fazer pedidos virtuais, né? Então a gente só dá um clique, pronto, e pediu, e já está lá, né? E são produtos que são vendidos e dá lucro aos capitalistas, aos donos de empresa, né? Isso faz parte dessa indústria cultural. E a indústria cultural, ela produz, veio da cultura de massa, né? Esse termo da cultura de massa passou para se chamar indústria cultural, e ela vem para padronizar. A finalidade dela é para padronizar gostos, comportamentos, lançar tendências de moda, de roupa, de tudo, tendências de comida, né? Tendências de trabalho, tendências de tudo, como agora trabalho home office, a gente fala, né? Hoje em dia, porque trabalha a partir de casa. Você tem agora, com essa questão da pandemia, inaugurou então essa tendência agora do home office, que era já acontecendo já em outros países mais industrializados, desenvolvidos. Agora veio para ficar para o mundo inteiro com essa era virtual da pandemia, né? Então a gente tem que trabalhar a partir de casa. E as aulas online, como está acontecendo agora na educação também, né? EAD, ou educação à distância, né? Então tudo isso faz parte desse processo da indústria cultural. É como se fosse uma engrenagem enorme, e ela vai produzindo produtos, produzindo coisas, cópias, né, de coisas, de produtos, geram novos artistas musicais, gêneros musicais, novas músicas para você consumir, né? E tem toda uma história em cima disso, né? Que aí vinha da geração Baby Boomers. Procura saber sobre isso, tá? Bom, então, são as estruturas, a aculturação e a assimilação, a gente já falou, né? E o que acontece? Você juntar toda essa estrutura que eu falei para vocês da indústria cultural, mais a questão que eu mostrei logo no começo lá, do local no global e o global no local, isso é o que existe no mundo de hoje. Nós chamamos aí de sociedade, né, do consumo. Então, a indústria cultural produz produtos para você consumir a todo instante, todo momento, tá? Tem até um vídeo interessante que eu coloquei lá no sala de aula para vocês verem sobre isso, tá? Dessa imagem aqui que mostra, né, o que faz de fato essa questão da adesão à indústria cultural, aos produtos, ao consumo desenfreado, né? Frenético. Olha só, você não enxerga, você não ouve e você não fala, isso só fica que nem o quarto macaquinho, tá? Fica lá no celular toda hora, né? E o que significa isso? Significa que nós estamos perdendo tempo da nossa vida, consumindo demais e pensando de menos. E quando a gente pensa de menos, a gente se torna um objeto. E quando a gente se torna um objeto, qualquer um faz o que quiser com você. E aí você é facilmente manipulado. Entende?
Então é aí que é a questão da indústria cultural dominando tudo. Aqui algumas imagens, algumas coisas, produtos que a gente consome: pizza, hambúrguer, fast food, batata frita, refrigerante, café, né, sushi, sashimi, enfim, todas essas coisas são da fast food, iFood, né, e a gente consome toda hora. Olha algumas marcas que existem aqui famosas, né, no mundo inteiro que a gente conhece. E esses são os donos do mundo, gente. É a elite mundial. São eles que detêm o poder econômico e político também, né, do mundo inteiro. Lançam tendências de moda, de tudo, para você e eu consumir, né? E até quando a gente vai ficar consumindo tudo isso? Até quando a gente vai parar para pensar que, será que realmente eu preciso de um iPhone 12, 13? Tá saindo já, tá na 12 já, né? Acho que vai sair o 13. Você vai precisar do 15 também, e assim vai. Quando você chegar na sua casa vai ter outro, vai ter outro. O vídeo que eu passei lá no Google Sala de Aula fala sobre isso. Então tome cuidado, né? Vamos começar a pensar e ter pensamento crítico, escolher as coisas de verdade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.